Curso de Linux, aula 01. É inevitável, agora depois de tanto conhecimento de Windows apresentado, a gente apresentar o Linux e vocês terem noção da quantidade de ferramentas, né? Um sistema muito enxuto, leve, utiliza bem menos memória, tanto é que você pode utilizar computadores antigos para rodar Linux. Nem tão antigos, tá? Mas anteriores a essas tecnologias aí do Ryzen, do i9 e etc, tá? Bem, dentre as várias distribuições, nós escolhemos o Kubuntu, que é uma das versões do Ubuntu e varia só na sua interface. E por que ele? A origem desse Linux aí do Ubuntu é da África do Sul, tá? Ele pretendia, o autor aí, Mark Shuttleworth, criar um Linux de fácil utilização. Aqui ninguém deve ter instalado um Linux 2.0 lá nos anos 90 para ver que dificuldade, lembrar da dificuldade que era se instalar um Linux. A gente perdia uma noite, num Pentium 4, né? Era tudo muito difícil, tá? Depois desenvolveram-se tecnologias de acesso a disco, de memória, que possibilitaram o desenvolvimento dos Linux a melhorar. E eles não queriam imitar o Windows, tá? Mas é claro que uma pessoa se sente muito mais à vontade com uma distribuição Linux, né, que seja meio a cara, né, do Windows, tá certo? Bem, então vamos à prática, né? Nós vamos fazer o download do Kubuntu, né, do Kubuntu. Vocês acessam kubuntu.org, está aqui o endereço ampliado para vocês verem, e vocês vão baixar a versão de 64 bits. Acredito que ninguém mais aqui tenha motivo para baixar versões 32 bits de algum sistema operacional, tá? Todo mundo deve estar com seu i3 de 10ª geração e tal, pelo menos um i5 ou até mesmo um Ryzen 5 aí, tá? Então, nós já baixamos, tá? Eu ampliei aqui o diretório de downloads para ficar mais fácil para vocês verem, né? Vejam as distribuições aqui que nós poderíamos utilizar, né? As mais populares. Linux Mint, muito bom. Kubuntu 21.10 já está ultrapassado. Tem a versão estável do Ubuntu 22.04 e o Kubuntu 22.10 que nós vamos instalar em máquina virtual. Para isso baixamos o VirtualBox. Foi comprado pela Oracle, ele era da Sun Microsystems, né? E ele está na sua versão 7 e a versão é 706 R155176, tá? Já com interfaces Qt, tiradas do próprio Linux, tá? Bem, nós já temos aqui um Kubuntu instalado de outro drive, para depois compararmos velocidade, ou seja, ele não está no drive C, no primeiro drive, o drive de boot, ele está em um outro HD, tá bom? Então, vamos então partir para a criação da máquina virtual que vai conter o Kubuntu. Bem, vamos criar uma máquina, então é nova máquina, tá certo? Entramos aqui nesse modo, nós temos um modo guiado, né? Este daqui que vocês devem estar acostumados. Ou podemos ir pelo modo Expert, tá? Aí vocês decidem. Eu vou pelo modo Expert para mostrar todas as opções para vocês, tá? Vou chamar a nova máquina de Ubuntu 64.
O diretório default já está aqui, ó. Tá em users, meu usuário, né? Berna, VirtualBox VMs. Bem, a imagem ISO eu aponto para o diretório download, já está apontado aqui, e seleciono a 22.10, tá? Se eu quisesse navegar dentro dos diretórios do Windows, aqui, outro, ó, beleza? Então, nós vamos pegar o 22.10 aqui, a ISO. ISO são imagens que seriam gravadas nesse modo cru mesmo, em CDs ou DVDs. Hoje em dia a gente só fala DVD, tá? Bom, o tipo é Linux, ele já detectou pelo nome, né? E pelo ISO também. Então, o tipo é Linux, vamos ver os tipos aqui, ó. Tem tudo, tem até Solaris. E a versão Ubuntu 64, tá? Temos aí Turbo Linux, OpenSUSE. Futuramente nós podemos instalar o SUSE que está sendo muito utilizado, né? Então lá, instalação desassistida é o que ele recomenda. Aqui está o nome do usuário, VBox User. A senha é ChangeMe, tá? Vê se tem condição. Ao invés dele pedir usuário, né? Ele já faz VBox User, coloca essas sugestões. Antigamente ele te pedia esse nome, tá? Mas beleza. Então lembre-se, o usuário vai ser VBox User e a senha ChangeMe, altere-me, tá? O hardware, nós damos memória base. Eles recomendam, li exaustivamente artigos recomendando a memória para VirtualBox. Ele fala tanto de 45% da memória que você tem, nós temos aqui 16 GB, 45% seria quase metade, tá? Da memória. Mas não vamos usar isso tudo, não. Vamos usar 6664, tá? Outros aí falam em um quarto da memória, tem muitas opiniões, mas tem essa aí firme de usar 45%. O mínimo seria 784 MB, tá? E eles falam que com até 2 GB roda muito bem. E 4 GB é o satisfatório. Estamos usando 6.664 MB, né? Então 6,6 GB aproximadamente. Vamos colocar duas CPUs. Esse micro aqui é um Intel um i5. Então podemos colocar das 8 CPUs, duas e tá tudo muito bom, tá? E o disco rígido, ele vai criar um disquinho para a gente de 25 GB, vamos aceitar isso daqui, e colocar no diretório VirtualBox VMs, né, com Ubuntu 64, um VDI, né, também roda no VMware, tá? E o tipo podemos escolher aqui, ó, até o tipo direto, tá? Das máquinas lá do VMware. Vamos deixar VDI mesmo. Beleza, aceitamos essas opções e damos o finalizar, tá? Ele vai inicializar a máquina. Vocês notaram que a gente já tem instalado muito Linux, Ubuntu ou Ubuntu, que ele não perguntou aqui, colocar as atualizações durante a instalação? Ele vai fazer isso, essa instalação desassistida. Tá certo? Então, preparem-se para esperar um tanto de tempo. Vocês vão ver aqui quando aparece a tela. Vamos concluir aqui. Vamos ter que mudar ligeiramente. Já existe uma máquina Ubuntu 64. Então, vamos colocar 640. Tá bom? Assim, bypassamos essa mensagem aí de erro. Vamos finalizar. Beleza. Começou, ele também está ligando a VM. Está aqui a mensagem aqui em cima, ó. Ligando a máquina virtual. Já terminou a configuração de parâmetros.
e já está automaticamente inicializando a máquina virtual. Aqui nós damos Enter em Try ou Install Kubuntu, ele já foi por conta dele, que nós demoramos. Vamos desligar isso aqui, que é integração de mouse. Apenas lembrando, ó, o mouse vem até aqui e some. Se a gente clicar aqui dentro, ele pergunta se quer capturar o mouse. Tá ok? Então tá indo mais numa boa. Vocês têm que ficar de olho. Aqui embaixo. Se estiver piscando só vermelho nesses dois monitores aqui, que é rede, tá? Pode ser que os servidores da Canonical estejam caídos. Eu escolhi a instalação, estou instalando aqui durante a noite, vocês estão vendo aqui, ó, 20h35. Talvez não tenha sido uma boa escolha, tá? Porque de noite muitas empresas costumam desligar seus servidores, principalmente esses de massa, igual a Canonical. E no fim de semana é ainda pior. Sábado e domingo eles costumam desligar seus servidores, tá? Então vocês podem desconfiar que vai demorar porque está dando muita bolinha vermelha. O que a gente faz? A gente acompanha aqui, vai em gerenciador de tarefas, em desempenho e fica acompanhando a performance do disco, tá? O disco aqui nosso, no caso, C e D, é o disco 1. Não, beleza, está gravando alguma coisa no disco. Vejo o movimento da rede, do Wi-Fi. Eu estou ligado no Wi-Fi, né? Não estou ligado por cabo físico, não. Então, se esses dois estão em atividade, provavelmente ele está trazendo a distribuição numa boa para a gente, tá? A gente deixa um monitor aqui do lado e vê a atividade, tá? Então, eu vou dar pausa e vou voltar, tá? Quando ele começar a mostrar alguma coisa aqui para não acabar com o tempo de vocês, tá? Bem, agora começa uma série de boots, tá? Ele veio ao longo do tempo aí, já baixando as atualizações, como nós falamos, né? Por isso que ele fica piscando um tempão, fica estático, né? Ele traz as atualizações, mas não as instala. Ao final vocês vão ver que a gente vai ter uma lista de updates. Ele demorou aqui aproximadamente 13 minutos para esta fase. Então vocês tenham paciência aí com vocês, porque a máquina estava rodando aqui YouTube, né? Músicas e também está evidentemente com o navegador ligado, né? Duas instâncias no navegador e um editor de texto também e o editor de apresentações do LibreOffice, tá? Então, por isso que demorou 13 minutos. Se vocês fizerem isso com a máquina sem nenhum processo carregado, provavelmente ele pode demorar aí metade do tempo, de 6 a 7 minutos, tá? Então ele já está entrando, aí, entrou. E como eu disse, vai colocar esse usuário default VBox User e aqui nós vamos dar a senha, eu deixei aqui no editor de texto, Change Me, tá? Essa coisa que eles inventaram, ao invés de você poder intervir, tá? Fizeram isso por vários motivos, né? Vamos ter que digitar mesmo. Change Me. Pronto, estamos entrando, né? A senha é essa mesmo, tá? Eu mostrei para vocês lá naqueles quadros de configuração da máquina virtual. Então ele começa a entrar com uma interface, né? OKDE, a interface mais parecida com o Windows que existe, tá? Houve um Linux Mandrake, depois chamado de Mandriva, que era realmente um dos mais fiéis ao Windows, tá?
Agora nós vamos ter que regular essa tela, evidentemente. Olha lá, ele fala Security Updates Available, porque ele baixou, só baixou enquanto estava instalando, tá? Então, ele não estava instalando já as atualizações. Então, ele vai nos mostrar elas, ele trouxe para o HD e agora nós vamos executar, vamos disparar a instalação de todos esses updates. Aí eu vou fazer uma nova pausa aqui, ó. Então, aí todas, tá certo? Que ele puxou e ele puxou lá do repositório da Canonical, tá? Esta Canonical, vamos ter que dar a senha do root, que é o change me. Ele pede isso toda hora que for fazer uma operação com prioridade para o administrador. Então, estão todos ao tanto de atualização. Ó. Então, ele vai começar a dar um install nelas. Olha lá, nós passamos por um install aqui. Ó. Já está instalando. Tá certo? Então, vê até ó, atualizações do LibreOffice também. LibreOffice Base, que é o banco de dados dele. Tá? Então, vamos deixar rolando aqui. Né? Então, isso vem do repositório da Canonical. A Microsoft adquiriu um grande controle acionário da Canonical. Ela está apostando nele. Tanto é que o Windows já vem pronto lá nas suas ferramentas, add-ons de Linux, né, para se instalar Linux. E já vem tudo chaveado para instalar o Ubuntu, tá? Mas prefiram o Kubuntu vocês que estão saindo de um mundo Windows, tá? Até um dia vocês chegarem ao a poderosa distribuição, né, Red Hat do Linux, tá bom? Eu vou aguardar, vou dar uma pausa aqui e aguardar o final da instalação das atualizações. Então vejam bem, ele fala up to date, ou seja, está atualizado, é necessário um boot, uma reinicialização, mas nós vamos tomar o providenciamento, vou chamar assim mesmo, né? Dar um clique direito aqui no fundo da tela, como se dá também no Windows, eu vou comparar o tempo todo, né? Vamos configurar os ajustes do display, tá? Vocês também podem fazer as decorações de tema e tal. Eu vou dar atenção aos aspectos técnicos. Ninguém quer uma telinha desse tamanho, tá? 800 por 600. Então, nós vamos na 1024 por 768 ver como é que fica. Já melhorou. Vamos manter assim e vamos ao próximo passo. 1280 por 720, tá? Não podemos 768 porque já está cobrindo isso na altura. Então vai dar, pronto. Esse é o máximo que a gente obtém de proporcionalidade, né, retangular, tá? Você não tem um salto pequeno agora, ó, o próximo salto é para 1360 por 768, né? Vamos ver como é que vai ficar. Ah, razoável, mas já chegou aqui embaixo. Então, esse é o máximo que nós vamos obter aí, tá? Também vocês podem mexer aí no compositor, né? Que é para modos de escala e tal, e exatidão do monitor. Também testar modos de figura, distribuição do RGB e do gama, tá? Mas vamos deixar assim mesmo, tá? Beleza, podemos fechar aqui a configuração. Era isso que eu queria fazer, tá? Até esse ponto nós temos um Linux instalado, correto? Então, vamos dar, como ele falou, o boot aqui. Vamos dar um restart.
e ver a máquina inicializando, ó. Ou você deixa reinstalar em tantos segundos, ou você reinicializa por sua conta. Vão apressar as coisas, né? Então, esse boot agora é para vocês terem todas as atualizações, né, efetivadas. Ele já está aí dentro com um pacote Office muito bom, que é o LibreOffice, tá? Que também nós gostamos de usar no Windows, melhor do que o Office da Microsoft, tá? Então, deixemos ele iniciar aí. Depois nós vamos comparar esse tempo de inicialização. Essa máquina está no próprio Drive C, tá? Ou seja, o drive do sistema operacional é o mesmo drive onde está a máquina virtual. O que nós queremos fazer, depois ver como é que vai ficar a gente deixando o Windows rodando no Drive C em um disco e a máquina virtual, o drive virtual dela, né, o HD virtual dela, estando em outro HD, tá? E vamos ver a velocidade de inicialização dos dois, tá certo? Então, beleza. Vamos dar a senha aqui, o change me. Aí vocês devem estar se perguntando, mas e o tamanho da tela? Né? Ele está inicializando. E vocês devem estar curiosos se ele vai restaurar aí. Ele restaura, tá? O seu tamanho natural. Beleza, a barra não foi lá para baixo. Tá aqui, legal. Tá ok? Então vocês podem medir o tempo da inicialização desta máquina, em que nosso Windows está rodando num drive, e no mesmo drive está rodando a máquina virtual. Vamos dar o shutdown, desligar essa máquina. E agora vamos disparar do outro jeito. Essa daqui, em que o disco está no drive D, tá? Vamos ver. Então, essa aqui está em HDs diferentes. Vamos ver se ela inicializa mais rápido. Os dois HDs são as mesmas taxas de transferência, tá? Ó, escalonado. Beleza. Então, é esse tempo que nós vamos contar de inicialização, tá? Para ver qual das duas, né, nós vamos usar. Essa aí que eu estou disparando também já atualizei, tá? Vamos te dar essa aula para ver todos os detalhes. Vejamos, ainda está em modo console, disparando a máquina. Entrou bem mais rápido, viu? Colocando em drives diferentes. Se o Windows está no C, né, nesse disco, o disco 1, eu coloco a máquina virtual no disco 0. Que não sei por que na disposição das interfaces SATA, né, aqui na placa-mãe, o Windows que eu tinha, o original, né, com que a máquina veio, ele passou para disco 1, tá? Não sei por que. O novo disco, a interface SATA, colocou como 0. E o antigo ficou sendo 1. Não sei porque que ele inverteu essa ordem, não. Né?
Então tá inicializando, beleza. Essa daqui nós também vamos alterar a resolução. Ah, essa ainda não tinha atualizado tudo não. É a 1360 por 780, damos o apply. Ah, pode ser um modo aqui de exibição dessa máquina, chama escalonado, tá? Por isso que ela está aparecendo dessa forma, tá bom? Ele já reverteu aqui. Nós temos que ver aquele exibir da máquina, né? O modo exibir dela. E essa aqui está no modo escalonado. Se eu consigo vê-la aqui. Exibição. Ah, deformou, né? Então, vamos colocar no 300.768. Apply. Beleza. Tá? Que recurso que nós usamos? Usamos o maximizar aqui em cima. Tá bom? Quando entrar nesse modo chamado escalonado, se aumenta a resolução, ele fica cada vez menor a letra dentro de uma telinha. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Vamos desligar essa daqui também. E vejam a quantidade de produtos que ele tem, né? Ó, para a internet, o que ele tem instalado? Para desenvolvimento, ó, esse aqui é o editor de texto, tipo o Notepad, tá? Que tem todas as aplicações aí e tal, né? E podemos instalar, tá? Nós temos utilitários também, né? Ó, calculador e tal. E nós podemos fazer instalações através desse Muon Package Manager, né? Mas a gente teria que rodar aqui as atualizações antes disso. Tá ok? Então, vamos voltar para rodar e não percam as próximas aulas onde faremos as instalações dos produtos necessários, né? As comparações rodando em HDs diferentes, né? E aí vamos partir para a instalação de Apache, tudo útil para vocês, tá? Apache, PHP, linguagens úteis aí dentro, tá bom? Vocês vão ficar com todo o conhecimento aí de Linux. Por favor, não percam essa série aí, né? Ela começa a ser numerada de 001, porque vai ter muitas e muitas e muitas, né, aulas, tá bom? Chegaria no máximo a 999. Quem sabe a gente não chega a 1000 aulas só de Linux, né? E no meio também teremos projetos e etc. Então, não perca. Vou mandar atualizar aqui. E assim, nós encerramos essa nossa primeira aula de Linux, tá? Marquem aí para seguir, para vocês não perderem o endereço do canal. De repente, falam assim, não, vou entrar no mundo Linux, né? Como é que era mesmo aquele canal? Então, guarda aí com o seguir. É só para guardar, né? Não estou querendo angariar seguidor, não, tá? Então, tá bom. Muito obrigado a vocês, tá? Pela paciência e pela atenção.